Hoje tem jogo da Bélgica e eu me lembrei que eu li, por agora, esse ano ainda, um livro de lá que me marcou muito, tipo, até hoje eu ainda não superei esse livro, eu ainda penso nesse livro. Eu estava aqui antes de gravar esse vídeo, deitada na minha cama, pensando nele, e de fato ele é um livro que ele é 5 estrelas favoritado, que ele me marcou pra caramba, e eu preciso reler ele. E eu estou falando do livro Eu Que Nunca Conheci os Homens, que, cara, que livro, sabe? Nesse livro a gente vai conhecer a história, né, ali, que vai ser uma história meio distópica, meio ficção científica, aonde 40 mulheres, no caso 49 mulheres, mais uma criança, uma menina, né, foram basicamente sequestradas, né, tiradas das suas vidas e colocadas dentro de uma jaula, né, ali num subsolo ali, e só foram jogadas ali, gente. Ninguém disse nada pra elas o que estava acontecendo, porque se tinha alguma coisa acontecendo, sei lá, alguma pandemia, e aí precisaram colocar elas ali pra preservar elas. Por que elas foram escolhidas pra serem colocadas ali? Tipo, elas não sabem de nada, elas não sabem o que aconteceu. Elas só estão ali, sabe? E essa criança que foi colocada ali junto com elas, essa menina, ela acaba que ela vai pra ali, ela é muito criança, né? As outras mulheres que estão ali não sabem, né, o nome dela, então dão um apelido ali pra ela, né? Que é Pequena, chamam ela de Pequena, e basicamente esse que vai ser o nome dela dentro da história, e a história vai ser contada todo pelo ponto de vista dela. Por isso que o nome do livro é Eu Que Nunca Conheci os Homens, porque essa menina, ela nunca conheceu os homens, porque ela não viveu no mundo real, sabe? Os únicos homens que ela tem contato são os 2 guardas que ficam do lado de fora da jaula vigiando elas. Só que, tipo, elas não podem conversar com esses guardas, porque os guardas não conversam com elas. Tipo, eles não falam com elas nunca. Eles só ficam ali posturados de guarda, com chicotes na mão. Eu não me lembro se tem armas também, mas, tipo, tem os chicotes que eles ficam na mão, vigiando elas. E outra, entendeu? Elas não podem ter contato entre si. Então, tipo assim, tá aqui uma mulher aqui do meu lado, eu não posso chegar e abraçar ela. Eu não posso chegar e arrumar o cabelo dela. Não pode ter contato físico. Assim, elas podem conversar entre si, mas elas não podem ter contato físico, sabe? E elas não entendem nada, sabe? No início, quando elas foram jogadas ali, elas tentavam ali, né, ter contato físico, abraçar umas às outras, chorar uma no colo da outra, porque elas não sabiam o que estava acontecendo. E aí os chicotes começaram a estralar, sabe? Eles começaram a levar chicotada. E elas falam, né, nesse livro, fala-se muito desse medo do estalar do chicote, porque sempre que elas tinham ali contato umas com as outras, esse chicote estalava, sabe? E, gente, uma coisa que eu não consigo pôr em palavras esse livro, sabe? Porque é um monte de mulher dentro dessa jaula e que elas não sabem o que tá acontecendo, gente. Ninguém fala nada pra elas. É como se o resto do mundo tivesse acabado e elas estivessem ali, entendeu? Presas. E elas estão realmente presas ali, porque os guardas têm a chave ali que eles só abrem aquela jaula quando eles vão levar alguma coisa pra elas. Mantimento, ou roupa, ou remédio, sabe? Mas sempre eles levam comida, né? Elas não têm noção do período de tempo, de data, de nada, sabe? Então, assim, num certo dia, que essas mulheres, elas estão ali, e quando a Pequena, ela já não é mais pequena, ela já é uma adulta, ela já é uma mulher, não sei, assim, eu acho que ela tava ali mais ou menos nos seus 20 e poucos anos, que é a noção mais ou menos que eu peguei de idade pra ela, mais ou menos seus 20 e poucos anos, ali pros 30, ela tá lá num dia com essas mulheres
e os guardas estão vindo trazer um carrinho de alimentos, né? E no momento em que eles colocam a chave na fechadura, né, pra poder levar a comida pra elas, soa uma sirene, um alarme muito alto, começa a tocar, e os dois guardas, eles olham entre si, sabe? Um olha pra cara do outro e eles correm, perna pra quem queira. Os guardas correm, vai embora, e aí elas ficam ali dentro da jaula, tipo assim, opa, o que tá acontecendo? E agora o que a gente faz? Por que esses guardas saiu correndo? E aí tem toda essa coisa, né, que a chave, ela ficou ali. Ou seja, se a chave ela ficou ali, elas vão conseguir abrir a jaula para poder sair de dentro da jaula. E elas entram nesse debate de, gente, será que a gente sai? Será que a gente não sai? Eles correram, será que seria bom a gente sair? Será que a gente realmente não está mais protegido aqui? E tudo bem. Elas acabam saindo. E aí a gente vê essas 40 mulheres após um período muito grande de tempo, trancafiadas ali, que elas não têm noção do tempo, a gente não tem noção do tempo, ninguém tem noção do tempo que elas ficaram ali. Tem mulheres que estavam ali, sei lá, com seus 50 anos e de repente já tá com 60, 80, sei lá. Então, assim, elas ficam nessa coisa, mas elas acabam saindo ali de dentro, né, que igual eu falei pra vocês, é um subsolo, né, e elas saem dali, e aí elas veem o que tá do lado de fora da jaula. Tanto é que, nesse momento que elas saem pra fora, que elas veem o que tem ao redor daquela jaula, além da jaula que elas estão presas, elas olham pro céu e elas pensam que, sei lá, é tipo uma simulação, sabe? E elas não sabem se aquilo é real, se aquilo não é real. Elas não conseguem ter essa noção de, nossa, esse céu aqui, será que ele é de verdade? Será que ele não é tipo, sei lá, uma simulação e a gente está dentro dela? E a gente também fica perdido junto com elas e a gente vai acompanhar toda a história que vai se suceder após elas saírem da jaula, porque o alarme soou, os guardas sumiram, elas ficam ali com certo medo, com certo receio dos guardas voltarem, mas os guardas não voltam, e aí a gente vai acompanhar a história a partir desse ponto, né, onde elas estão finalmente livres, ou talvez não, né, e aí eu acho que podemos parar a sinopse do livro por aqui, porque senão eu vou dar spoiler pra vocês, né, da história, apesar de que essa história, gente, ela é uma história que ela não é pra todo mundo ler, não é um livro que todo mundo vai gostar, porque pra você gostar desse livro, você tem que ser uma pessoa assim mais profunda, uma pessoa que gosta de ficar deitada assim na cama, pensando na vida, sabe? Ai, como que esse mundo surgiu? Como que esse mundo existiu? Ai, por que eu nasci? O que eu tô fazendo aqui? Como assim? Eu sou uma pessoa aqui, ó, carne e osso, andando, tipo, eu tenho coração, sabe? Essas pessoas que gostam de pensar, umas pessoas meio, sei lá, filosóficas, meio Aristóteles, sabe? Meio Platão. Pessoas que são assim, que gostam de questionar, que gostam de pensar, que são pessoas poéticas e tal, vocês vão amar esse livro. Porque esse livro, ele te faz pensar muito. Tipo, você vai lendo o livro e você vai tendo que fechar o livro, olhar pra parede e ficar pensando no que você acabou de ler, entendeu? E, gente, é incrível o que a autora fez nesse livro. Essa autora realmente, ela é muito boa, me deu muita vontade de ler outras obras, né, da Bélgica, porque, né, gente, eu não sei se é uma coisa só da autora ou se é uma coisa ali da literatura da Bélgica, né, se é essa literatura, assim, mais rebuscada, mais filosófica, sabe, uma coisa assim pra te fazer pensar. E eu gosto. Particularmente, eu gosto desses livros que me fazem pensar, que me fazem refletir, sabe? Eu amo um romancezinho bobinho, água com açúcar, uma comediazinha romântica. Amo, gente. Eu amo uma fantasia, amo. De paixão. Eu amo ler um suspense e ficar doida, pensando ali quem que matou, quem que morreu, quem que é o assassino, que não sei o que, blá, 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 blá. Gosto. Mas eu também gosto de botar minha cuca pra poder pensar. De ler um livro que ele vai me destruir, não me destruir assim de, meu Deus, um acontecimento aqui que vai me fazer chorar, mas me destruir
psicologicamente que o livro vai me fazer pensar tanto que eu vou ficar maluca das minhas ideias. Porque foi isso que me aconteceu lendo esse livro. Gente, pra vocês terem uma noção das coisas, assim que eu terminei de ler esse livro, eu precisei ficar deitada aqui na minha cama, isso aqui, olhando pro teto, olhando pra parede, tipo, só respirando, existindo e, tipo, sabe, refletindo sobre o livro. E no mesmo momento que eu terminei de ler, que eu tava deitada na minha cama, pensando, refletindo, eu falei, gente, um livro desse não tem como ele não ser 5 estrelas e favoritado. E ele já entrou pro meu favoritos do ano, né? Gente, assim, eu não sei como que eu vou achar, né, nesse ano, um livro que vai desbancar esse livro, porque definitivamente foi o melhor livro que eu li no meu ano até agora, sabe? O trem, entendeu? Eu precisei, gente, ficar, dias e dias. Gente, foram dias, assim, eu pensando nesse livro, eu não conseguia ler mais nada. Gente, o livro, ele parece que se incrustou dentro de mim. Não sei se essa palavra existe, mas enfim. Esse livro, ele entrou tanto no meu ser que eu não conseguia ler mais nada, gente. Eu fiquei assim, sabe aquela ressaca literária pós um livro bom, um livro que te destruiu? Basicamente, isso que me aconteceu, entendeu? Eu tive que ver um monte de vídeo, um monte de resenha, análise do livro e whatever. E eu comecei a, sabe, aceitar melhor o que eu tinha lido, de pensar melhor e whatever. Mas mesmo assim, eu ainda não tava bem nas minhas ideias. Sabe quando que eu fiquei bem nas minhas ideias? Depois que eu parei e escrevi um texto sobre o livro. Mas não um texto sobre o livro, mas é um texto sobre os sentimentos que eu estava sentindo pós-leitura desse livro. Entendeu? Porque ler esse livro é um evento sentimental. Entendeu? Ainda mais porque esse livro, ele fala muito sobre mulheres. Mulheres nesse livro. Então, assim, eu sendo uma mulher, eu senti todas as dores dessas mulheres, entendeu? Então, aí é maravilhoso, gente. E eu vou precisar ler esse texto pra vocês, tá? Então, assim, se algum salafrário, vagabundo, pegar meu texto e sair publicando por aí, saiba que Deus vai te pegar, viu? Eu vou ler o texto pra vocês, mas ninguém vai pegar meu texto, porque se pegarem, olha, tomara que Deus te puna. Brincadeira, mas essa brincadeira nada não, porque, sei lá, vai que me plagiam. O texto é meu, quem escreveu fui eu. Oxi. Assim, o texto não tem spoilers, tá, gente, do livro. Foi só assim, eu tirando meus sentimentos pra fora daquilo que eu estava sentindo pós-leitura deste livro. Vamos ao texto que eu mesma escrevi, tá bom, gente? Foi de eu mesma que escrevi, tá? Vamos ler ele. Eu tenho vários medos e vários anseios dentro de mim. Os medos, eles querem me dominar. Mas eu não quero me deixar levar. Há tanto para temer, mas o meu maior medo é de nunca conhecer os homens. Ou melhor dizendo, nunca conhecer o amor de um homem. Por mais assustador que seja pensar que uma mulher anseia por estar com um homem em um mundo onde eles são a causa da lamúria de muitas, eu ainda quero ter um homem em minha vida. Mas eu não quero qualquer homem, eu quero o homem. Aquele que vai me tratar como eu sempre sonhei, que vai me fazer gargalhar com o seu jeito de ser, que vai me conquistar todos os dias, porque ele, cada dia é mais... Eita, peraí que eu me engasguei, peraí, gente. Que vai me conquistar todos os dias, porque pra ele, cada dia é mais uma oportunidade de me amar. Que vai me abraçar e me beijar ao acordar, que vai ver alguma coisa aleatória e se lembrar de mim, que vai se preocupar comigo e cuidar de mim. Como dizem por aí, eu quero ser amada aos berros. Eu quero tudo, porque eu mereço o melhor e eu sei que eu posso conseguir tudo o que eu quiser. Basta pedir a Deus. E... ai, gente, quem lê esse livro vai entender um certo porquê de eu ter escrito esse livro, de eu ter tido todo esse sentimento de desejar ter alguém cuja qual essa pessoa me ame tanto que
pra ela só existe eu na face dessa terra, entendeu? Que ela caga e ande pro resto do mundo e que somente eu exista pra essa pessoa, sabe? Porque no livro, né, gente, a menina nunca conheceu os homens. E tem algumas cenas ali dela pensando, né, sobre esses guardas que estão ali, que... Não sei, essa cena mexeu comigo, sabe? Dela falando consigo, com ela mesma sobre os guardas. Aquela cena mexeu tanto comigo, gente, que vocês não estão entendendo. E aí eu acabei escrevendo esse texto que... Assim, pode até que não faça sentido para as outras pessoas que têm ali desse livro, mas para mim, que lhe faz sentido. E eu acho que é isso que é o melhor de você ser leitor, sabe? Porque às vezes um livro que você lê, para uma pessoa pode não significar nada, tipo... Ela nem gostou do livro, pra ela foi o pior livro que ela leu na face da terra. Mas pra outra pessoa, aquele livro, ele significa muito. Aquele livro, ele mexe com a pessoa. Aquele livro, ele transforma a vida daquela pessoa. Então, assim, é isso que eu amo na literatura, sabe? Em ler, em ser leitora. Porque, às vezes, eu pego um livro que eu não tô dando nada por ele. Que, às vezes, as pessoas até falam mal dele. E, no final, ele é muito bom pra mim, ele muda, eu entendo a história e eu me emociono, sabe? E eu acho que é isso que é lindo de ser leitor. E esse livro, ele mexeu comigo nessas perspectivas e em outras também, né, gente? Então, assim, foi maravilhoso esse livro. Eu escrevi esse texto, que é um texto que eu gostei bastante, sabe? Eu sempre fui de escrever essas coisas, assim, sabe? Desde a minha adolescência. Mas esse texto, gente, eu divei. Ai, não é por nada não, mas eu ativei. E ele passa todo o sentimento que eu tenho realmente dentro de mim com relação a um homem em my life. E é isso, gente. Eu não tenho mais o que falar, porque até o dado momento de hoje, até a data de hoje, eu ainda penso nesse livro, eu ainda matuto sobre esse livro, e eu preciso adquirir a versão física desse livro pra eu poder ler, ler não, porque eu já li, reler. E aí eu marcar e anotar e rabiscar e... É isso, gente. Eu acho que eu nunca vou superar esse livro. Nunca vou superar a leitura desse livro. E eu super, hiper, mega... Eita, que gagueira! Eu super, hiper, mega recomendo este livro da Bélgica pra vocês lerem. Então, pega aí essa indicação de livro da Bélgica pra vocês poderem ler. Aproveitando que hoje tem jogo, a gente vai indicar esse livro pra vocês. A gente não, eu, né? A gente quem? Eu, hein? E é isso, gente. Vocês gostaram dessa indicação de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha resenha de Eu Que Nunca Conheci os Homens. O meu modo de convencer você a ler esse livro. Eu espero que eu tenha conseguido te convencer. Se eu conseguir te convencer a ler esse livro, deixa aqui nos comentários. Depois que tu ler esse livro, você volta aqui nesse vídeo e vem me agradecer. Porque, de fato, esse livro, ele é um sentimento. Ele vai ter um significado pra cada pessoa que lê ele. E é isso. Eu não tenho mais o que falar, gente. Eu amei esse livro. E é isso. Quem gostou do vídeo, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima. Bye!